com esta coisa do desvio doceria, mas com muita insinuação, com a afirmação de que é corrupto, muita coisa que é criminoso, muita coisa desse tipo, e não tem possibilidade de autodefesa. Nenhuma possibilidade. Porque se eu mencionei a carta aqui, nem era uma acusação ao jornal e que eles não publicaram. Mas imagine se o acusado pelo jornal quiser... Vocês publicaram meia página me acusando. Eu quero 10 centímetros me defendendo. Ele não terá. Ele não terá. Quer dizer, e isso é constitucional. Onde é que fica a autodefesa? Não fica. A imprensa pura e simplesmente não concede, não respeita essas regras constitucionais. E, no entanto, isso é expresso na Constituição. Ainda no parágrafo 5º, nós vamos encontrar no inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É a presunção da inocência, que é um princípio jurídico fundamental. Quer dizer, todos são presumidos inocentes até a condenação criminal. E, no entanto, o jornal julga, condena, aponta o criminoso como criminoso, sem lhe dar direito de defesa e sem respeitar a presunção da inocência, a presunção da culpa, quando a pessoa é de posição política contrária ao troglodita, então ele é presumidamente criminoso. Então, isso é que a gente vê todos os dias nos jornais. E o Luiz Nassif lembrou em situações assim, mas todos os dias, hoje, a gente encontra isso. Quer dizer, pessoas que são acusadas e que não têm a mínima possibilidade de defesa. E quantas vezes essa acusação é mentirosa, é falsa, é injusta, é propositadamente feita para a desmoralização de uma pessoa. E já tem havido uma série de situações assim. Por exemplo, ficou famoso o caso da escola base, né, em que, por causa de uma briga interna, uma mãe de aluna fez uma denúncia de que o diretor, professores estavam cometendo abusos sexuais contra os alunos, uma escola básica. E isso já foi para o jornal, já virou manchete. Uma das consequências, o diretor suicidou. E depois se verificou que tudo era mentira, que era o produto de uma briga interna, uma mãe de aluno quis agredir os dirigentes da escola e soltou a notícia para o jornal. E pronto, aquilo foi espalhado como notícia, como se realmente eles fossem criminosos e sem nenhuma possibilidade de defesa. É a presunção da culpa, invertendo a presunção da inocência. E isto é usado muito em termos políticos. Agora, para não incumpridar demais, eu trago o assunto para a questão da imprensa e do judiciário. Nos últimos anos, vem ocorrendo, com muita intensidade, uma mudança no relacionamento imprensa e judiciário. Antes, eram raros os juízes que davam entrevista. Era raro que a imprensa dedicasse muito espaço a uma decisão judicial. Hoje, todos os dias, há excelências judiciais ocupando muito espaço na imprensa. Isso é novo entre nós. Eu, muitas vezes, fiz críticas dizendo isso. A imprensa se ocupava pouco do judiciário, mas ela dava pouca importância aos aspectos jurídicos. Eu tive experiência, coisa de mais ou menos 4 ou 5 anos, participando de um seminário exatamente sobre imprensa e judiciário, um seminário internacional que foi realizado em Madrid, e lá estavam alguns jornalistas dos grandes órgãos de imprensa da Inglaterra. E uma coisa que impressionou a todos, e me impressionou muito, os jornalistas dizerem isso, e eram de diferentes jornais, os grandes jornais ingleses, que nas grandes redações existe permanentemente um assessor jurídico.
Então, quando se vai noticiar uma decisão do tribunal, quando se vai noticiar alguma coisa que tem implicações jurídicas, é ouvido este assessor, para que a publicação seja correta. Ela realmente transmita a informação e transmita corretamente a informação. E, no Brasil, isso não acontece. Não é raro a gente encontrar no jornal uma informação dizendo: o tribunal deu parecer dizendo isso. O tribunal não dá parecer, o tribunal julga. Mas o jornalista não tem formação jurídica, não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência. Ele foi improvisado em repórter de assunto jurídico e, naturalmente, dirá muita coisa errada, imperfeita. Eu mesmo, muitas vezes, eu leio o jornal todos os dias, e muitas vezes eu saio frustrado, porque eu não sei o que realmente aconteceu. A notícia é tão mal dada, é dada aos pedaços, que não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas, mais grave do que isso, e aí a minha crítica é aos personagens do direito, que se prestam a isso. Quer dizer, a imprensa que, assim como faz a intriga, faz a fofoca com os políticos, com os deputados, senadores, está fazendo isso também com ministros dos tribunais superiores. Então, é muito raro o dia em que não haja uma grande entrevista, que não se dê grande espaço a um ministro do Supremo Tribunal ou ministro de outro tribunal superior, uma ministra. Há pouco tempo, a ministra, e eu tive a oportunidade de dizer a ela que eu achei absolutamente inadequado, uma ministra do CNJ dizendo: entre os juízes há verdadeiros bandidos. E foi por aí afora. E a impressão que fica é que a maioria dos juízes são criminosos, são bandidos. Quer dizer, ela, juíza, corregedora, se ela conhece um fato assim, ela tem o dever funcional de promover a responsabilidade, verificar o fato, apurar a verdade e punir. Mas não, o que ela achou mais gostoso, mais brilhante, e satisfez mais a sua vaidade, foi chamar o jornal e dizer: olha, está acontecendo isso, tem bandidos aí. Não é? E isso a gente tem visto com enorme frequência. Quer dizer, de um lado é a imprensa querendo a intriga, querendo a fofoca, às vezes lançando um ministro contra o outro, revelando minúcias, coisas da intimidade dos tribunais, dos juízes, mas para alimentar esta exploração dos aspectos negativos, da exploração da intriga, e sem nem se preocupar em saber se é verdade ou não. Isto rende, isto vai dar escândalo, que coisa boa. Então, pronto, já vira notícia. E a minha crítica ao juiz, eu já tive a oportunidade de dizer isso a alguns excelentíssimos senhores ministros, muitas vezes isso acontece porque o personagem do direito é vaidoso. Ele quer aparecer no jornal. Ou então ele aproveita aquela oportunidade para se vingar de um colega com quem ele teve algum desentendimento. E, fazendo isto, ele fornece este material à imprensa, mas, fazendo isso, ele contribui para a desmoralização das instituições. Isto é que é extremamente grave. Quer dizer, esta maneira de fazer com que os personagens apareçam no jornal, personagem do judiciário, apareçam com uma conotação absolutamente negativa, às vezes fazendo afirmações, outras vezes fazendo insinuações. Isto, para o grande público, tem um efeito tremendamente negativo. Quer dizer, não se faz a diferenciação entre a verdade e a mentira, o político oportunista e o ministro de um Supremo Tribunal. Ah, está vendo, olha, sujeito tão importante, ministro de um tribunal superior, e, no entanto, é corrupto. E, no entanto, ele diz palavrões, ele xinga o seu colega, coisas desse tipo. É o lado absolutamente negativo. Quer dizer, isto é novo entre nós, isso não acontecia, não era hábito, e alguns se justificam dizendo: não, mas é bom porque assim há publicidade. Publicidade é a publicidade distorcida, negativa, maliciosa,
que contribui para a desmoralização das instituições. Então, nós temos que exigir isto sim, que os personagens do direito, isso seja quem for, o advogado, inclusive, que sejam mais discretos. Que sejam mais discretos e que respeitem os preceitos constitucionais. Entre eles, a presunção de inocência. A par disso, o direito de defesa, o direito de ampla defesa, que também é um preceito constitucional e que é negado pela imprensa todos os dias. Então, eu não sou inimigo da liberdade de imprensa. Eu tenho escrito a respeito disso, mas liberdade de imprensa vem acompanhado necessariamente de responsabilidade da imprensa. Quer dizer, a imprensa deve ser responsável pela utilização da notícia. Ela deve ser responsável pela transmissão de uma informação. Quer dizer, ela deve tomar todo o cuidado para que só transmita fatos que sejam verdadeiros, que ela, pelo menos, faça um esforço, faça uma busca, uma pesquisa antes de dar publicidade, para ter um mínimo de certeza de que aquilo que ela está informando é verdadeiro. E que ela não faça das informações, das entrevistas com personagens do judiciário, matéria-prima para o escândalo. O escândalo que acaba, de um lado, desviando a atenção para aquilo que não convém ao troglodita. E, de outro lado, porque muita gente, muitos leitores gostam disso, se impressionam com isso e não percebem que